Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa última série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Limoeiro. Você que está aí se conectando agora com a gente, peço a você, vá compartilhando essa live para que muitas pessoas possam acompanhar e ouvir também aqui o candidato Marcelo, a proposta. Desde já, Marcelo, quero agradecer pelo convite, pela credibilidade de ter aceitado. E antes da gente fazer as boas-vindas ao pessoal aí que está nos acompanhando, eu vou ler aqui o currículo do candidato Marcelo Mota, que está com a gente hoje, e você aí vai interagindo com a gente, lembrando que você pode enviar suas perguntas, tem aqui a equipe, nosso amigo Rafael vai estar ali selecionando, e no decorrer dessa entrevista a gente vai separar as perguntas e fazer a Marcelo nessa noite, tá bom? Marcelo Mota Silveira, brasileiro, casado, 38 anos, mora na rua Coronel Manuel de Aquino, bairro José Fernandes Salsa, Limoeiro, Pernambuco. Formação profissional, engenheiro agrônomo, pela UFRPE, licenciatura de Ciências Agrárias, pela UFPB, especialização em georreferenciamento e geoprocessamento pela HG2, mestrado em Ciência Animal Tropical pela UFRPE. Atividades profissionais: extensionista rural do Instituto Agrônico de Pernambuco, IPA, desde 2007. Professor de Ciências Agrárias pelo governo de Pernambuco, de 2011 a 2013. Secretário de Agricultura de Limoeiro, no período de 2013 a março de 2016, assessoria da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, secretário de Agricultura de Limoeiro, de 2007 a março de 2018, e vice-prefeito de Limoeiro, de 2017 até os dias atuais. Marcelo, muito boa noite, mais uma vez, agradecendo você por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Deixa aí as boas-vindas, a quem está nos ouvindo, aos internautas, aos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite, pastor Felipe Lima. Boa noite às pessoas que estão trabalhando na produção. Rafael, Charles, Johnny, Jefferson, meu amigo Mia, Neemias, meu professor Adilson, Geraldo. Cumprimentar a todos vocês que estão ao vivo nos assistindo. Primeiro, agradecer o convite, pastor. E é muito importante essa interação com as pessoas que estão nos acompanhando na internet. Me sinto honrado de estar aqui e pedir desculpas por ontem, por motivo de força maior, não pude chegar na hora, e o senhor me permitiu a gente fazer essa live hoje para discutir as nossas propostas, as nossas ideias com a população de Limoeiro e também as pessoas que estão acompanhando em toda a região. Ok. Bom, a gente vai fazer a primeira pergunta, que é a pergunta que a gente fez para todos os candidatos, certo? Na sua opinião, Marcelo, qual a importância do segmento evangélico, das religiões, do segmento religioso em nossa cidade? O papel da igreja é fundamental no acolhimento das pessoas, e eu acredito que, inclusive, nessa pandemia, a gente vê aí os casais, muitos problemas de relacionamento, problemas com drogas, problemas, todo tipo de problema, e a igreja é o local de acolhimento, é o local onde as pessoas vão buscar ajuda, onde vocês, através também de busca ativa, é um local onde transmite paz, onde a gente pode conversar, a gente pode dialogar, buscar um carinho diferente, buscar um acalento. E a gente sabe que a igreja ela tem um papel fundamental nas comunidades que são rodeadas, onde tem uma igreja perto. A gente vê que existe um clima mais tranquilo, existe um processo diferente. Então, a igreja é fundamental em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, sem Deus, nós não somos nada, e o papel da igreja, a gente sabe que tem um papel preponderante na formação do ser social, na formação do ser humano. Não é só a questão
Ela trabalha na questão da educação, ela trabalha na questão social, ela trabalha na questão da família, ela trabalha na questão de também dar perspectiva para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. É isso, pastor. A igreja é tudo, meu amigo. Ok. Gente, vocês me respondam aí se o áudio está legal, tá certo? Se vocês estão escutando direitinho. É só o volume geral ali. Bota o geral aqui do fone. Bota, certo? Só um pouquinho. Muito bem. Os técnicos estão aqui consertando algum defeito, tá bom? Quero lembrar para vocês, gente, que toda essa entrevista vai estar amanhã no nosso canal do YouTube, como as demais. Você vai poder acompanhar. Se tiver algum delay na internet, amanhã ela vai estar perfeita, tá certo? No YouTube. Está sendo gravado também. Então, não se preocupe, não. E você também pode fazer, já começar a enviar suas perguntas, e o pessoal vai estar ali selecionando, e a gente vai poder estar fazendo ao candidato nessa noite. Marcelo, o senhor sendo eleito prefeito a partir de 2021, qual seria a sua estratégia, certo, que o senhor teria para lidar com a demanda? A gente sabe que na cidade existe uma demanda de festividades religiosas muito grande, né? Um segmento amplo aí. Qual a estratégia que o senhor poderia usar para que pudesse atender a todos? Na verdade, independente das religiões, e a gente sabe católicos, evangélicos, espíritas, religiões africanas, e a gente sabe que o poder público, ele precisa fomentar. Primeiro que nós temos que ser imparciais, mas algumas coisas a gente tem que fazer parcerias, na verdade a palavra é parceria, e coisas como, por exemplo, um palco de qualidade, iluminação de qualidade, som, todas essas ações onde a gente pode trazer nas parcerias com os eventos religiosos, seja ele de qualquer igreja, eu acho que a gente tem condições, logicamente, de fazer no calendário, onde nesse calendário a gente deixe pré-agendado, tudo organizado, pastor. Nós temos condições de apoiar. É importante para a gente sabe do papel da religião, das igrejas, para nós que somos pessoas que precisamos de ajuda, todo mundo precisa estar perto de Deus. Então a gente não pode deixar de apoiar de fato, não só com palavras, mas principalmente com ações. E a gente sabe que as demandas das igrejas geralmente é mais nessa parte de infraestrutura física. Então, nessa parte de infraestrutura física, nós teremos a satisfação muito grande de atender a todas as pessoas e todas as igrejas que quiserem, né, ter acesso ao poder público. E a gente sabe também que tem várias parcerias que também nós poderemos fazer, como, por exemplo, na qualificação. A gente tem que deixar o poder público mais perto da igreja. Então, é importante a gente fazer parcerias como, por exemplo, ações da Secretaria de Saúde, através da igreja como parceira, ações da Secretaria de Educação também, através da igreja como parceira, ação da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, a gente tem várias alternativas. O que é que está faltando? É a gente fechar esse elo. Como é que a gente vai fechar esse elo? A gente dialogando. Então, tenha certeza que nós teremos um diálogo com todos vocês, com todas as pessoas, com todas as entidades, com todas as pessoas que, dependente da religião, elas precisam do nosso poder público. Então, esse vai ser o papel do gestor e esse papel eu vou fazer. Ok. Como o senhor vê Limoeiro hoje? O município de Limoeiro tem um potencial muito grande. Limoeiro, geograficamente, é um município privilegiado. A gente fica aí às margens BE-90, PE-50, e temos acesso para tudo que é lugar, tanto para Recife, como para Vitória, como para Sorubim, como para Caruaru. Então, isso nos coloca numa posição privilegiada, mas ainda falta muita coisa, pastor, para a gente chegar onde Limoeiro merece. Limoeiro está em dificuldade e, infelizmente, né, nesses últimos anos, a briga pelo poder, ela virou, como é que a gente pode falar a palavra? Começou a gerar muitos problemas. Então, políticos brigando
pelo poder e esquecendo do povo. Então, isso afetou demais a qualidade de vida dos nossos limoeirenses. Limoeiro perdeu grandes oportunidades de receber mais investimento, de Limoeiro crescer, de Limoeiro, de fato, começar a voltar a ser aquela cidade que foi a terceira cidade do estado, a Princesa do Capibaribe, uma cidade pujante. Então, essa briga política, ela atrapalhou muito nossa cidade. Limoeiro hoje sempre teve um comércio muito forte, mas quando a gente chega no momento como está agora, 2019, 2020, mesmo apesar de ter uma crise, mas o município ele começou a não pagar os seus funcionários em dia. Então, os pais, as mães de famílias, os funcionários públicos que não recebem em dia, então eles começam a não pagar os fornecedores, as lojas que compram. Então, isso gera um problema muito grande para o comércio local. Então, tudo começa a dar errado. E a gente precisa governar nossa cidade com muita responsabilidade, com muita transparência, combate à corrupção, buscar parcerias, sobretudo, e ter a sensibilidade, pastor, de tomar a decisão certa na hora certa. E eu acredito que, a partir de 2021, se Deus nos permitir, nós teremos plenas condições de fazer um Limoeiro diferente, esquecendo a briga política, esquecendo a briga pelo poder e brigando, no bom sentido, por ações que façam Limoeiro voltar a ser grande, por ações que beneficiem aquelas pessoas mais carentes, mais humildes, como, por exemplo, mototaxistas, como, por exemplo, as pessoas que trabalham no comércio formal e informal também. Então, temos que buscar parcerias, temos que ser grandes no pensamento. É assim que a gente vai fazer Limoeiro retomar o crescimento. Ok. O senhor, sendo eleito em 2021, qual seria a prioridade no seu governo? Primeiro, a gente tem que fazer uma auditoria. Eu acho que quem quer governar e quem quer ser prefeito da cidade precisa mostrar à população como a gente pegar um município, como é que a gente vai assumir um município de Limoeiro, um município grande, importante, e a gente tem que mostrar primeiro à população como é que está a casa. Eu acho que a gente tem que governar junto com o povo. E antes de começar, precisamos fazer isso, mostrar como é que está a nossa casa, abrir as contas da prefeitura para a população interagir com a gente, porque para a gente ter uma eficiência no serviço público, para a gente poder dar um serviço público de qualidade, de ter uma saúde, uma educação, a questão da indústria e do comércio, do fomento a essas atividades, a gente precisa primeiro mostrar como é que está a nossa realidade. E a gente acredita que quem assumir essa prefeitura vai ter, no começo, alguma dificuldade, mas a gente tem que mostrar e ser transparente. Então, a gente tem que tentar fazer uma gestão enxuta, priorizando, sabendo o que é que a gente vai começar a fazer. Prioritariamente, eu acho que serviços como, por exemplo, a gente fazer reduções na secretaria, cortar privilégios. E o privilégio, quando a gente diz cortar na carne. Por exemplo, para mim, como gestor, talvez seja muito mais difícil eu cortar um cargo comissionado, por exemplo, mas eu não posso cortar, e a gente não pode diminuir, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando na varrição, as pessoas que estão trabalhando na coleta do lixo, as pessoas que estão trabalhando no serviço da saúde, nas unidades básicas de saúde, antigamente era PSF, hoje é UBS. Então, a gente tem que priorizar. O que é prioridade? Prioridade é saúde, é educação, é limpeza da cidade. Então, a gente tem que ter esse tipo de atitude. Então, vamos diminuir a contratação de comissionados e tentar começar com a máquina enxuta, para a gente também fazer obras com recursos próprios. Muita gente fica apenas buscando a questão dos convênios, e a maioria dos prefeitos, eles governam buscando parcerias nos convênios, mas a gente também tem que mostrar que nós somos gestores usando os recursos próprios, oriundo das receitas, como IPTU, como ISS. Então, a gente tem que fazer um enxugamento na nossa máquina, por exemplo, para a gente poder diminuir a quantidade de secretarias de aluguéis, como, por exemplo, pegar aquele prédio que fica na frente do horto florestal e fazer um centro administrativo
onde a gente pode alocar 2, 3, 4 secretarias. Então, a gente vai diminuir 4 contas de luz, a gente vai diminuir 4 contas de água, a gente vai fazer uma gestão muito mais centralizada, mais enxuta. Então, sobra dinheiro, como, por exemplo, a gente cobrir o pátio do abacaxi, lá na feira do abacaxi, perto do supermercado, todo dia. Então, a gente vai dar uma qualidade de vida melhor, tanto para os feirantes, como também para as pessoas que vão lá comprar os produtos oriundos da agricultura, oriundos dos feirantes. Então, a gente tem que fazer uma gestão voltada para isso. Uma gestão economizando, uma gestão priorizando, principalmente aquelas pessoas que são mais carentes de ações. Então, muito mais centralizada, mais enxuta. Então, sobra dinheiro, como, por exemplo, a gente cobrir o pátio do abacaxi, lá na feira do abacaxi. Isso. Deu retorno ali. Bom, gente, nós estamos aqui na última entrevista da série Entrevista com os Pré-Candidatos a prefeito da nossa cidade. Hoje recebendo aqui o candidato Marcelo Mota. Passou por aqui já, né? Orlando foi o primeiro, depois nós tivemos a professora Rosejara, tivemos o prefeito Joãozinho, a professora Rosejara e hoje Marcelo. Lembrando que todas essas entrevistas estão no nosso canal do YouTube, MJC Limoeiro, você pode acompanhar todas elas lá, tá ok? E você pode interagir também com a gente, fazendo a sua pergunta. Tem alguma pergunta aí já? Por enquanto não? Ok, muito bem. Então nós vamos continuar aqui. Marcelo, nós sabemos que existe um desafio muito grande quando alguém chega no governo para escolher o seu secretariado. Qual seria a sua estratégia de escolha desse secretariado? Eles fazem toda a diferença. Como o senhor teria uma estratégia para escolher o seu critério de escolha sobre esse pessoal? O primeiro critério é o critério técnico. Então, a gente vai tentar colocar as pessoas, cada um no seu quadrado. Profissionais habilitados, por exemplo, na Secretaria de Infraestrutura, buscar um profissional que tenha afinidade com essa atividade, na Secretaria de Educação, um gestor, na Secretaria de Saúde, um profissional da área da saúde. Então, quando a gente faz esse tipo de escolhas, e muita gente vai querer tocar naquela questão política, não, porque eu fui aliado de Marcelo Mota, e Marcelo Mota colocou um secretário que não pediu voto para ele, por exemplo, que não vestiu a camisa na campanha. Mas é importante a gente pensar que nós vamos ser responsáveis pelo desenvolvimento do município nos próximos 4 anos. Então, às vezes, nós temos que tomar atitudes e pensando na gestão. Então, é o meu nome que vai estar em jogo. Então, eu tenho que botar profissionais que condizam e que principalmente prezando a questão do tratamento do ser humano, na questão do secretário de saúde, como, por exemplo, tem que saber atender do vendedor de amendoim, do mototaxista, até um profissional da sua área, um médico, um enfermeiro, que tem um compromisso com os agentes de saúde, que são aquelas pessoas que batem nas portas das famílias todos os dias para atender todas as necessidades que eles têm. Então, a gente tem que prezar isso, pastor. Tem que prezar pessoas técnicas, mas, principalmente, o tratamento humanizado com as pessoas. Ok. Vamos lá para uma outra pergunta sobre saúde. Como o senhor vê a saúde hoje e como o senhor poderia fazer uma estratégia para a nossa saúde? O senhor acha que precisa de melhoria? O senhor acha que a nossa saúde está bem? Como o senhor avalia a saúde hoje na nossa cidade? A gente sempre precisa melhorar. O sistema de saúde é o plano de saúde da maioria de todos nós, né? Na maioria de todos. E a saúde de Limoeiro precisa melhorar muita coisa. Por exemplo, o município hoje dispõe de 19 unidades básicas de saúde, mas a gente sabe que pelo Ministério da Saúde, e a gente tem a capacidade, e poderia ter até 28 unidades de saúde hoje. Então, a pergunta que eu faço para a população que está nos assistindo, para os evangélicos que usufruem do serviço, é a seguinte: será que é melhor o futuro prefeito ele abrir mais 10 postos de saúde? Ou será que é melhor, por exemplo, a gente pegar aqueles que a gente já tem e a gente dar um atendimento mais qualificado, como, por exemplo, as famílias que trabalham de manhã e à tarde, os pais de família, as mães de famílias, eles não têm, às vezes, condições de chegar na unidade para ter um atendimento, porque estão trabalhando para sustentar suas casas. Então, se a gente abrir, por exemplo, ampliar esse atendimento para a noite,
Então, a gente vai dar condição dessas famílias, elas terem acesso à saúde. Nesse período, ele não seria atendido, pois ele está trabalhando. Então, eu acho que trabalhar na qualidade do serviço, às vezes é muito mais, às vezes não, é muito mais importante do que trabalhar com quantidade. Então, a gente fazer esse atendimento diferenciado, e a gente estava conversando antes, a questão da pandemia, a quantidade de problemas hoje, por exemplo, psicológico que está tendo para as pessoas com problema de depressão, precisando aí de neurologistas, precisando de psiquiatras, precisando de psicólogos. Então, esse recurso de uma abertura de uma nova unidade, por exemplo, a gente pode utilizar, Johnny, para a gente ampliar o leque de serviço. Por exemplo, a gente ter um psiquiatra atendendo 2 vezes por semana na sua unidade, seria muito interessante. A gente ter um médico vascular atendendo também nesse horário, ampliando o atendimento, seria muito interessante. Então, a gente teria de dar uma melhor condição de atendimento para os usuários do sistema SUS, através da atenção básica. Então, eu acho que é uma proposta muito interessante, e isso eu estou dizendo porque eu tenho conversado, dialogado com as pessoas em todos os bairros que a gente vai. E hoje se preza e se busca muito mais qualidade. Então, a gente também vai, provavelmente, né, o próximo gestor vai receber aquele prédio, por exemplo, pastor, do antigo fórum, do fórum, hoje onde funciona o fórum, e a gente, cada um tem o seu desejo pessoal também, e eu queria deixar uma marca, eu queria pegar aquele prédio, por exemplo, e colocar uma espécie, como a gente poderia chamar de unidade mista, onde a gente poderia, alguns serviços, por exemplo, um médico ginecologista, que os médicos que estão nos PCFs, eles são como se fossem clínicos gerais, por exemplo. E quantas grávidas a gente tem que precisam desse acompanhamento diferenciado? Por exemplo, a gente pode colocar um ginecologista todo dia lá à disposição das mamães, das mulheres que estão grávidas. A gente pode colocar geriatras para cuidar dos idosos nesse espaço. A gente pode colocar mais neurologistas para cuidar das pessoas. A gente pode colocar nesse espaço também um centro de fazer pequenas cirurgias, como, por exemplo, uma retirada de um sinal, como, por exemplo, a retirada de uma verruga, como, por exemplo, pontear. Também uma estrutura para fazer curativos. Então, a gente queria deixar essa marca utilizando aquele espaço para implementar essa unidade. E qual seria também um benefício, além de ser um espaço exclusivo de atendimento dos nossos munícipes, dos nossos limoeirenses, seria também uma maneira muito importante de a gente ajudar o hospital regional. E, apesar de estar localizado em Limoeiro, o hospital regional ele atende mais de 20 cidades. Então, a gente diminuiria aí muito as filas nos hospitais. Então, eu acho que isso é um projeto muito interessante, que vai beneficiar amplamente nós que somos limoeirenses, colocar essa unidade com esses serviços diferenciados, com horário de atendimento funcionando de manhã, de tarde e de noite, e tem recurso para isso. Então, a saúde de Limoeiro recebe em torno aí de R$1.600.000 mensais, mas também tem os aportes do Estado e também todo o recurso que entra através do FPM, que é composto pelo imposto de renda e o INSS, imposto de renda e outra receita que me falhou agora, desculpa, o ISS, salvo engano, parte desse recurso, 15%, tem que ser aplicado também na saúde. Quando a gente faz esse somatório, o município ele recebe aí por volta de R$2.200.000 por mês. Então, a gente tem condições de instalar essa unidade, que não seria um hospital, mas eu acho que daria uma qualidade de vida muito maior para nossas pessoas. Pegar ali onde tem a policlínica, por exemplo, pegar o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, também colocar nessa estrutura, uma estrutura maior, o prédio fora que você conhece muito bem, ele é muito bem dividido, então dá para a gente acomodar essas pessoas lá. Então, no lugar da policlínica ali, ou do CER, a gente colocar ali um centro de parto humanizado. Eu acho que o momento mais bonito da vida da gente é o nascimento. E as mães, os pais, os familiares iriam ficar muito felizes para o Limoeiro ter um espaço desse e também estimular o parto normal. Esse centro de parto humanizado, existem normativas do Ministério da Saúde que elas estão estimulando as mães, as grávidas, para ter a criança ou filho normal.
porque existem vários benefícios do parto normal, mas ainda tem paradigmas para serem empregados, quebrados. Então, através dessa implantação desse local, a gente vai botar profissionais para fazer trabalho com as mães, entrar na cabeça da mãe, entrar na mente das mães e mostrar o benefício de ter um parto normal, no pós-parto, a qualidade de vida que ela vai ter, a recuperação, tudo é melhor. Então, a gente colocar um leque de profissionais à disposição dessas mães, fazendo esse trabalho diferenciado. Você que é mãe que está assistindo, você sabe disso. Existe aquela barreira, aquele medo que é ter o parto cesáreo. Então, o local vai ser ali, perto da policlínica, onde é a policlínica. Por quê? Porque qualquer coisa, né, às vezes não pode ter o parto normal, o bebê está virado, ou tem alguma coisa que aconteça, está bem pertinho da maternidade, perto do hospital. Então, ali é um local estratégico. Então, isso são algumas coisas, algumas propostas que a gente tem, e isso tudo tem saído da conversa simples com as pessoas, nas reuniões que estamos fazendo. E também tem algumas demandas que a gente vê, por exemplo, aumentar a quantidade de ambulâncias. Limoeiro ainda tem poucas ambulâncias para a quantidade de munícipes que a gente tem. Então, existe uma demanda, talvez, da gente implementar uma ambulância na região do Loteamento, Santana, Esperança, Morada Nova, Lagoa Azul. Então, acho que é importante a gente colocar mais ambulâncias para aquela região. Limoeiro cresceu do outro lado do rio, né, da ponte para esse lado de cá, onde a gente se encontra. Então, houve um crescimento desordenado, a gente precisa dar mais qualidade de vida àquelas famílias, àquelas pessoas. A gente também tem o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, colocar ônibus com ar-condicionado. A pessoa sai de 3 horas da manhã, às vezes, pastor, para fazer um tratamento, o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e a gente sabe que são tratamentos dolorosos, e as famílias voltam muito debilitadas, e a gente tem que dar aquela condição mínima para aquela família de ir e vir, e ter um ônibus de qualidade, né, com atendimento diferenciado, e também aumentar a quantidade de veículos nesses transportes. Então, são essas pequenas contribuições que a gente quer dar, se Deus quiser, como gestor, a partir de 2021. E tudo isso que eu estou falando aqui não é nada demais. São coisas simples. O que precisa fazer é um arranjo, é um planejamento bem feito, colocar uma equipe qualificada, e eu tenho certeza que a gente vai fazer a saúde de Limoeiro avançar muito mais. Ok. O senhor falou que o senhor tem visitado alguns lugares. O que é que o senhor tem escutado mais? O anseio de ter dado uma oportunidade, e a vida ela é feita de oportunidades. E na política, o povo ele bota e o povo tira. E a oportunidade que foi dada ao gestor, ele teve praticamente perto já de 4 anos de gestão, e a população vai fazer o julgamento. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu, Marcelo Mota? Quem tem que julgar é a população. Mas o que a gente vê, escutando, conversando com as pessoas, mais uma vez, o clamor pela mudança. E a gente vê um antagonismo muito grande, como, por exemplo, passou praticamente 3 anos e meio atrasando salário, e no momento de pandemia desse, a gente está num momento difícil, a arrecadação do município diminuiu. Então, agora está se pagando salário em dia, agora está se fazendo contratações, e então a gente vê um antagonismo, como é que a gente está num momento difícil, e agora o povo está recebendo em dia. Então, está se querendo fazer uma espécie de maquiagem, para tentar ludibriar a cabeça das pessoas, dos munícipes, dos limoeirenses. Agora a cidade está sendo limpa, agora está se começando calçamento, mas está se começando calçamento de uma maneira não correta, não está se fazendo saneamento. Mas a população pensa, a população analisa. Agora está chegando uma bandeja cheia de frutas bonitas para encantar as pessoas. Só que essa bandeja está sendo oferecida agora, durante 2 meses. Mas daqui a 2 meses essa bandeja vai estar vazia. Então a população ela vai ter a oportunidade de fazer essa avaliação. E a pergunta que eu faço para você que está nos assistindo é: será que hoje o gestor do município, muito respeitosamente, logicamente que a gente tem que respeitar, e é um adversário político, não é o inimigo, mas a gente tem que fazer a pergunta: será que você está sendo representado hoje pelo gestor do município,
o gestor do município representa você que está nos assistindo? Então, é essa pergunta que eu faço para vocês. E essa resposta vocês não vai dar a minha agora, vão dar lá na frente. E eu espero que essa resposta seja positiva para a mudança. Ok. Eu quero agradecer a você que tem interagido com a gente, que tem enviado suas perguntas. Candidato, veja só, tem muitos jovens nos acompanhando, nos assistindo, e tem uma pergunta aqui da Alexiane Santos, fazendo a seguinte pergunta: quais os planos que o senhor tem para os jovens de Limoeiro? Muito obrigado pela pergunta. O município de Limoeiro, ele tem uma população jovem que está clamando muito por perspectiva de vida. Se forma no terceiro ano, às vezes faz a faculdade, mas quando termina o curso, a graduação, o ensino médio, o que é que eu vou fazer? E a grande pergunta é essa, pastor: o que é que a gente vai fazer se Limoeiro não tem emprego, se Limoeiro ainda não tem uma indústria para poder absorver essa nossa mão de obra, e a gente tem que investir pesadamente na educação. Limoeiro tem uma autarquia que tem vários cursos, a gente pode e vai investir muito para tentar ampliar esse leque de cursos. A gente tem que qualificar, capacitar os jovens, e nós temos exemplos muito exitosos, como, por exemplo, o Instituto Padre Luiz Chequim, que eu acredito que o senhor conhece, a maioria dos limoeirenses conhecem. Quantos empresários hoje que estão gerando renda na nossa cidade vieram do Instituto, Johnny? Vieram lá do curso de corte e costura, e eu acredito que você deve ter saído de lá, do Instituto, foi professor também, e cursos de corte e costura, de marcenaria, de eletrônica, de mecânica, e de lá saíram vários profissionais, hoje que são geradores de empregos. Então, a gente tem que dar essa oportunidade, tem que fomentar a qualificação, porque até se chegar lá na frente uma grande empresa, se Deus quiser, e vamos buscar isso também, os nossos jovens ele tem que estar capacitados, qualificados. Então, nós temos uma FACAL que a gente pode fazer isso, a gente tem um instituto que podemos fazer parceria, nós temos um polo que a gente chama de Universidade Aberta do Brasil, lá no Centro Social Urbano, onde tem parceria com o Instituto Federal, o Instituto Federal, onde tem parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde tem parcerias com a Universidade Federal da Paraíba. Eu fui aluno de lá, sou licenciado em Ciências Agrárias, fui formado lá no Polo Universidade Aberta do Brasil. Nós temos a Escola Técnica. Então, toda essa infraestrutura educacional que a gente tem, e também podemos fazer parceria com instituições privadas, com as escolas privadas, por que não? Então, tem um leque de parcerias que a gente pode fazer no intuito da gente qualificar os nossos jovens, dar a ele o primeiro emprego. Então, temos Banco do Nordeste, temos o Banco do Brasil para fomentar, para gerar crédito também, que o dinheiro também é um fator gerador, e o crédito hoje, fomentado através desses bancos, tanto públicos como privados, a gente tem condição de fomentar, por exemplo, a cadeia produtiva do algodão, no caso, na área de confecções. Em Surubim deu certo, em Toritama deu certo, em Santa Cruz deu certo, em Vertente do Leste deu certo, em Casinhas deu certo. Toda aquela região conseguiu se empoderar dessa atividade e gerar emprego, gerar renda para aquela região. E Surubim, hoje, é uma cidade que cresceu bastante com isso. Aí por que não chegou em Limoeiro, se Limoeiro é bem localizado, se Limoeiro é um local estratégico? Então, às vezes, falta boa vontade, ou então ter as pessoas certas no local certo para poder a gente trazer essas atividades, que são atividades simples. Como, por exemplo, nós, como prefeitos, nós temos Limoeiro, temos 13 bairros. Por exemplo, eu posso pegar uma associação em cada bairro, na comunidade, e a gente fomentar, por exemplo, trocar aquelas mulheres que passam o dia todinho desfiando meia, que é uma atividade importante, elas têm a renda delas, mas passa a semana todinha desfiando para receber R$1,50 no quilo de bucha, né, que desfia. Então, a gente tem que transformar isso, trocar isso pela máquina de costura. Então, a máquina de costura custa em torno de 2 a 3, 4 mil reais. Então, nós, como poder público, eu posso fazer isso. Pegar uma comunidade dessa e colocar 30 mulheres para costurar. A gente pode fazer, já pensou, 30 mulheres em
em 13 comunidades, a gente tem quase 400 mães de família e pais de famílias trabalhando nessa atividade. Só de corte e costura, o que eu preciso fazer? Incentivar e fechar a cadeia, buscar parceiros que venham a comprar também a produção. Era como se fosse um sistema integrado, como funciona hoje na atividade da avicultura integrada que a gente vê. Camarada entra com galpão, então, no caso dessa atividade, dá o frango, dá a ração, assistência técnica e depois compra. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso com esse segmento. Dá para a gente fechar a cadeia e dá para a gente gerar emprego, como também aquelas pequenas facções que vieram nos quintais das casas lá em Surubim. Eu trabalhei lá, eu tive a oportunidade de fazer mais de 1000 projetos. Aí eu chegava na zona rural, aí o pessoal chamava Projeto do Boi, hoje é o Pronaf. E eu dizia, você vai fazer o projeto para quê? Para comprar uma vaquinha? Não, eu vou fazer um projeto para comprar uma máquina de costura, para eu poder costurar. Então, isso é gerar renda, trabalhar no empreendedorismo, trabalhar com pequeno. As grandes ideias, elas são importantes, e as grandes empresas também é importante. E essa busca incessante, Limoeiro tem um distrito industrial que está saindo do papel e vai ser importante, mas ainda falta água, ainda vai faltar energia, falta o gás natural chegar em Limoeiro, então isso vai dificultar. Isso é um projeto que a gente vai colher de médio prazo, 4, 5 anos, para Limoeiro ter essa infraestrutura pronta para poder receber esses investimentos. Mas, enquanto isso, o povo vai fazer o quê? Continuar desfilando bucha, que é uma atividade importante, gera uma receita, mas o povo não quer o peixe, o povo quer aprender a pescar. Então, a gente vai ter que qualificar, dar curso, a gente pode investir pesadamente nesse segmento de confecções, das facções, onde, por exemplo, você tem que ter uma pessoa para cortar a malha, uma pessoa para botar a gola, uma pessoa para colocar o botão, uma pessoa para tirar o fiapo, como diz a história. Então, a gente gera emprego, a gente gera receita, a gente gera riqueza, o dinheiro gira na cidade. Por exemplo, Paulo Movereiro, João Alfredo, uma cidade aqui, nossa vizinha, a gente tem estimativas que gira 2, 3 vezes mais dinheiro do que gira em Limoeiro. É uma cidade menor, uma cidade pequena. E veio grande empresa para João Alfredo? Não. Começou pequenininho, nos quintais das casas. O Polo Moveleiro lá, ele cresceu assim. Então, a gente tem que acreditar no pequeno, a gente tem que acreditar no pequeno empreendedor, a gente tem que acreditar no feirante, que está lá todo dia batalhando para ganhar o seu ganha-pão. A gente precisa também oferecer oportunidade, a prefeitura também tem que comprar e pagar. Então, esse conjunto de ações, pastor, eu acredito que a gente pode começar a alavancar. Logicamente, aqui, que tudo que eu estou falando aqui são ideias simples. Aqui eu não estou vendendo que vai vir uma grande empresa para gerar 1000 empregos. Vamos tentar. Agora, no momento que a gente está hoje, no Brasil, em Pernambuco, em Limoeiro, o senhor acha que isso é fácil de vir nesse curto prazo? Não, não vai vir nesse curto prazo. Pode vir a médio prazo. Então, vamos pensar no pequenininho, vamos se juntar, vamos juntar os pequenos, e juntando os pequenininhos, nós vamos virar grandes e vamos mudar, se Deus quiser, a realidade da nossa cidade. Ok. Tem mais pergunta aqui chegando, e uma das perguntas aqui que está vindo é sobre cultura. Né? É o Jefferson que está fazendo a pergunta aqui sobre a nossa cultura. O que pode fazer para que a nossa cultura seja mais valorizada em nossa cidade? Com relação à cultura, Limoeiro tem uma diversidade cultural muito grande. E primeiro saudar aí os artistas da nossa terra, os artistas limoeirenses, estão passando dificuldade. Essa questão dessa pandemia, não está tendo show, não está tendo evento. E eu me solidarizo com vocês. Inclusive, muitos ainda têm recursos para receber, restos a pagar para receber. E eu sei da dificuldade. Tem amigos que tiveram que vender carro para poder manter o sustento da sua família. E isso é muito triste. O efeito ainda negativo da pandemia, mas a gente tem que tentar olhar para frente. E a gente precisa estimular essas pessoas a, mais na frente, se Deus quiser, voltar às suas atividades e voltar a gerar riqueza para todos nós, para os limoeirenses. Tem muitos artistas que estão sofridos, estão sofrendo, pastor. E eu fico muito, muito triste com isso. Mas, infelizmente, né, a gente tem que olhar para frente. Limoeiro, a gente tem uma cultura muito rica, bois de caboclinho, artesanato. A gente tem uma Serra do Redentor com um potencial muito grande da gente aproveitar. E aí vem a questão da religião, o turismo religioso. Por exemplo, a gente aproveitar aquele potencial que a Serra tem para a gente poder fazer cultos, uma semana o culto da igreja evangélica, outra da igreja católica,
missas. Então, acho que a gente pode aproveitar aquele espaço e fazer esse trabalho, que vai ser muito bom também para as igrejas, pastor. A gente também tem que precisar olhar para a nossa serra, aproveitar esse potencial que a gente tem cultural. A gente tem bois de caboclinho, a gente tem escola de samba, a gente tem o coco, a gente tem muita coisa bonita que a gente pode incentivar. E o investimento em cultura, a cultura gera riquezas, pastor. A cultura gera receita. E às vezes a gente fica só bitolado na FENEARTE, que é uma vez por ano. Então a gente tem que estimular uma pessoa que vem visitar Limoeiro, e a gente tem que trazer essas pessoas e mostrar a diversidade cultural, fazer um caminho para as pessoas percorrer. Então tem muita coisa que a gente pode investir, pastor. A cultura de Limoeiro ela é muito rica, precisa fazer pequenos ajustes e mostrar que a cultura também gera muita riqueza. A cultura tem muito potencial e a cultura ela salva muitas vidas também. Ok. Nós estamos aqui também com uma pergunta. Vou fazer essa pergunta e daqui a pouco a gente vai entrar nos minutos finais aqui da live e o senhor vai poder falar com os internautas aí sobre o que o senhor desejar falar. Infraestrutura. É um grande calo de todos os municípios, na verdade, e a gente vê aí nas rádios, todo dia reclamações. E primeiro começar essa questão dos calçamentos que estão feitos, a gente tem que falar. A população ela quer o calçamento, mas ela também quer o saneamento, que é o saneamento básico, que é uma coisa simples e é um investimento muito importante, mas muitos políticos não querem fazer, porque fica debaixo da terra e não dá voto. Mas quão importante é você investir na área de saneamento, porque depois você vai ter, se você não investir e ter um estouramento, um esgoto a céu aberto, o que é que vai acontecer? As crianças vão se contaminar, então as crianças vão voltar aos PSFs, as pessoas vão precisar de remédio, vai precisar de ambulância, então vai gerar um custo posterior muito maior. Então a gente tem que trabalhar na prevenção. E antes de calçar uma rua, tem que fazer a questão do saneamento. Então as pessoas que calçam ruas sem sanear, que tem que se explicar para a população, porque não está sendo feito isso. Então a gente tem locais muito importantes, como por exemplo, a questão da iluminação pública, pastor. E é uma grita muito grande. Agora não, agora está até bom, porque está chegando perto da eleição, então a rua está tudo iluminada. Graças a Deus, né? Era bom que tivesse eleição todo mês. Se tivesse eleição todo mês, o povo de Limoeiro não tinha problema com nada. Mas como não tem, são de 4 em 4 anos, e a gente vê a deficiência na questão da iluminação muito grande. Mas a gente precisa colocar as pessoas certas no local certo. Às vezes você tem um profissional, uma pessoa onde fica centralizado a questão da iluminação, a questão da limpeza das ruas, a questão da limpeza das bueiras, a questão da capinação. Então, cada um tem que ser responsável por um setor. Por exemplo, pastor Filipe vai tomar conta da iluminação pública. Então, tudo que for de iluminação, pastor, é com o senhor. Agora, o senhor precisa de quê? Não, eu preciso de um MUC, Marcelo, eu preciso de 2 eletricistas, de 4 ajudantes, de uma moto à noite para rodar, para identificar os postos que estão apagados. Então, você vai ter a condição, pastor. Agora, o senhor vai fazer. Porque se o senhor não fizer, a gente vai trocar o senhor vai ser demitido. Mesma coisa na questão da limpeza das bueiras. Então, Johnny vai ficar responsável pela limpeza das bueiras. Quantas bueiras tem em Limoeiro? Tantas bueiras. Então, vamos fazer um calendário de limpeza, que todo mundo aqui de Limoeiro sabe, quando chove, quais são os gargalos, quais são as ruas que alagam primeiro. Então, vamos fazer um calendário de limpeza, logicamente que tem que ser também feita uma campanha pesada de conscientização com a população. A gente sabe também que existem alguns ajustes para fazer ainda, mas tem que fazer uma ação junto com a outra, para a gente poder mostrar ao nosso município que juntos, poder público e população, podemos fazer esse trabalho de fazer um Limoeiro mais agradável de se viver. Então, a gente tem também a questão de projetos de infraestrutura aí importantes, e os construtores, as pessoas que estão construindo em Limoeiro também passaram maus bocados durante esses 3 anos, com uma burocratização muito grande, uma dificuldade muito grande de receber um documento para poder vender suas casas. E se os construtores estão mal, também fica mal para os comerciantes que vendem material de construção. Então, no começo, a gente fez um levantamento, e a construção civil em Limoeiro, ela empregava mais de 1.000 famílias.
e segundo alguns companheiros que nós conversamos, hoje não chega a 200. Então, mais de 800 pais de famílias ficaram desempregados. Ficaram sem poder trabalhar na construção civil por causa da burocratização, por causa da falta de habilidade, por causa de uma falta de alinhamento. E isso acarretou desemprego, acarretou problemas nas empresas que trabalham no setor da construção civil. E, através do diálogo, pastor, sou uma pessoa que pensa muito na questão do diálogo. Então, quando a gente chega, chama a classe para dialogar, a gente vai ter muito mais condições de gerar mais empregos. Construção civil é uma locomotiva. Se a construção civil vai bem, a cidade vai bem. Se a construção civil vai mal, a cidade vai mal. E se você conversar com as pessoas que trabalham na construção, a situação não está muito boa. Não está muito boa não, pastor, infelizmente. E tem outros segmentos também da parte de infraestrutura, por exemplo, do mercado público, lá da feira, da questão do açougue público. Se você for lá e conversar com as pessoas que vendem carne lá, infelizmente eles são as pessoas batalhadoras, estão sobrevivendo e essa questão da falta de infraestrutura lá no açougue tem dificultado muito. Quem vai lá comprar carne sabe. E a gente se solidariza também com vocês e a gente vai ter condições de dar uma condição melhor da pessoa que está fornecendo a carne que a gente vai comprar, ela está feliz e satisfeita. Então, quando você vê o funcionário público insatisfeito, quando você vê as pessoas que prestam serviço para o município insatisfeito, é sinal que o município não está bem. Não está bem, Limoeiro não está bem, mas a gente vai mudar essa realidade, se Deus quiser. Ok. Bom, gente, nós estamos aqui já quase nos instantes finais da nossa entrevista, a nossa última entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Limoeiro, certo? Você pôde observar aí as propostas de cada um. E eu quero agradecer a todos vocês que desde o início têm participado, colaborado, tá certo? Mandado suas perguntas para cá. E, Marcelo, nós temos aí 13 minutos finais para a nossa live, da nossa entrevista, e eu queria que você direcionasse agora a palavra aos internautas, às pessoas que estão nos acompanhando, né? A mensagem que você deixa para eles, o que você desejar falar, fique à vontade. Primeiro, agradecer a interação que todos vocês tiveram para com minha pessoa, como também para o pastor Felipe, dizer que é muito importante, pastor, esse tipo de trabalho que você vem fazendo, mostrando às pessoas, e a religião não deve estar se entrelaçando com a política, mas é preciso as pessoas, a igreja, participar também desse debate, porque, Johnny, a gente vê que a igreja ela tem um papel muito importante na formação do ser humano, na questão da qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm procurado as igrejas, as pessoas têm sentido necessidade de conversar com os pastores, com os padres, todas as religiões. Então, a gente tem que ter, sobretudo, Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, para a gente poder ter uma vida mais saudável, para a gente poder viver com mais paz de espírito, com mais luz, com paz no coração, com as nossas famílias, que todos nós temos muitas dificuldades. E, assim, me sinto lisonjeado de ter participado desse debate com o senhor, desse debate com as pessoas. E, assim, o que eu queria era apenas agradecer, pastor, essa oportunidade que o senhor me deu, essa oportunidade de conversar com as pessoas e dizer que, acima de tudo, a gente tem que ter Deus no coração. Ter Deus no coração, rezar muito, orar muito, pedir para que Limoeiro cresça, pedir para que os nossos munícipes convivam com mais paz, pensando um no outro. Quem passou pela pandemia sabe, pastor, se graças a Deus teve esse auxílio emergencial, mas se não tivesse esse auxílio, pastor, o que seria dessas famílias limoeirenses? O que seria das pessoas? Talvez, John, a gente tivesse bancos saqueados, supermercados saqueados, mas graças a Deus, esse benefício, ele veio e a população, graças a Deus, tem condição de comprar sua feirinha, de melhorar a sua qualidade, de melhorar a qualidade de vida não, de apenas suprir as necessidades básicas. E o papel do futuro gestor é dar condições de Limoeiro crescer, dar condições de Limoeiro evoluir, dar condições da gente ter orgulho de dizer, eu sou limoeirense, minha cidade é uma cidade boa de se viver, venha para Limoeiro. Limoeiro é um município que vai crescer,
Limoeiro é um município que vai fazer diferente. E a gente nunca pode deixar, minha gente, de acreditar. Vamos acreditar no nosso povo, vamos acreditar no povo de Limoeiro, nos pequenininhos, que juntos seremos grandes, se Deus quiser. Muito obrigado, minha gente. Ok, gente, essa foi a entrevista com o candidato Marcelo Mota, a última da série de entrevistas, e nós queremos agradecer mais uma vez a Marcelo e a todos os candidatos que passaram aqui. Tivemos, certo, uma boa conversa com todos, e agora fica a cada um de vocês aí analisar e tomar a sua decisão. Cidadania e democracia para todos. Esse é um projeto que nós iniciamos esse ano da nossa igreja, de fazer esse debate, essa entrevista, para trazer o conhecimento de cada um e cada um poder tomar as suas decisões. Lembrando que todas essas entrevistas vão estar no nosso canal do YouTube a partir de amanhã. A de Marcelo vai entrar lá, e MJC Limoeiro, tá certo? Você pode entrar e vai estar sem delay, vai estar sem nenhum problema, vai estar tudo lá para você poder registrar e ouvir novamente as propostas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, desejar a você e a sua família um ótimo final de semana. E muita gente tem questionado, falado, pastor, política e religião se mistura? Nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos, cumprimos as nossas obrigações, e nós precisamos estar envolvidos para que a gente possa, né, também estar ali exercendo a cidadania como cidadão de votar, mas também de estar cobrando, também de estar sendo lembrado como essa parte evangélica, esse segmento que nós temos aqui na nossa cidade. Então, que Deus abençoe a todos, tá certo? Que você possa ter uma excelente noite. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Semana que vem eu vou fazer uma live aqui, só eu, tá certo? Para a gente fazer um resumão de tudo isso que a gente pôde passar para vocês durante esse mês, e você vai poder também ser respondido de algumas perguntas que eu tive em relação a alguns posicionamentos nossos da igreja, porque a igreja está fazendo as entrevistas. Então, tudo isso a gente vai estar passando para você na próxima semana. Um grande abraço, boa noite e que Deus abençoe a nossa cidade.